A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Algo aqui, irmãos, o Senhor Deus fala conosco. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Quem lê comigo, irmãos? Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria... Amém, Jesus? Então vamos atentar bem, irmãos. Por quê? Porque há pessoas que se convertem, irmãos, e mesmo se convertendo de verdade, pessoas se prendem ao passado. E muitas têm isso, pessoal. Não param para pensar que o Espírito Santo, ele ouve tudo. Ele percebe tudo. Ele conhece todos os sentimentos do coração que se passa dentro de um ser humano, quanto mais do seu próprio povo. É lamentável, mas há pessoas que vivam dessa forma. Conhecem Jesus, não buscam uma comunhão ou perdem a comunhão pelo esfriamento espiritual. Isso acontece demais. Irmãos, Satanás nunca vai desistir de quem ele teve nas mãos. Quando o cristão não se esforça para crescer espiritualmente, para criar estrutura, se agarrar mesmo a Jesus de todo o seu coração, ele fica muito suscetível a fases de esfriamento espiritual. O cristão tem de vigiar muito para não esfriar espiritualmente, porque se ele esfria espiritualmente, você pode ter certeza que o momento e o território ficam propícios às tentações de Satanás. Daqui a pouco a pessoa está lá, já angustiada, olhando lá para trás, e de repente, mas nem quando eu tinha Jesus eu não passava por isso. Puxa vida, eu passei fases tão boas e maravilhosas. Puxa vida, eu tive isso, eu tive aquilo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo. O Espírito Santo está dizendo, olha, sabedoria, com sabedoria você não diz isso. Deus diz, nunca digas. Então vamos lá. Versículo 10, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Olha a pergunta que o Espírito de Deus está falando. Irmãos, o ser humano, se ele não criar uma estrutura espiritual, toda a nossa vida depende disso, da nossa vida espiritual, da nossa estrutura. E ela para termos uma boa estrutura, isso é trabalhoso. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, mas com o coração. Precisamos estar aos pés de Jesus em oração. Todo mundo passa fases diferentes na sua vida. Fases difíceis, fases boas, fases maravilhosas. A grande diferença é que o cristão, ele tem o Espírito de Deus e tem a ajuda de Deus. Ele tem armas para lutar. Ele não precisa se isolar, se desesperar em momentos difíceis. Diferente da vida de quem não tem Jesus, irmãos. Pensa direitinho como era a tua vida antes de você encontrar Jesus, quando os ventos sopravam fortes. Não havia uma direção, não havia uma certeza, não havia Deus verdadeiramente na nossa vida. Ficávamos como todo mundo fica, vulneráveis. Ficávamos como muitas pessoas ficam, inseguras. Por mais que uma pessoa seja forte, por mais que uma pessoa seja uma pessoa de caráter firme, irmão, quando os ventos sopram, abalam. Só que há pessoas que se convertem e por qualquer dificuldade que passem, logo pensam que o tempo sem Jesus foi muito melhor. Isso aqui não está na Bíblia por acaso. O Espírito de Deus está dizendo, nunca digas, nunca digas. Porque no passado os dias foram melhores. Por que naquele tempo foi melhor do que agora? Veja o que Deus está dizendo. Para dizer, como você agora, que tem Deus, que conhece a verdade, que saiu das trevas, pode fazer uma comparação dessa e dizer que aquele tempo foi melhor do que agora? Olha, irmãos, de coração, é impressionante, mas parece que há pessoas que se convertem, mas têm saudade do tempo de pecado. Tem pessoas que parece que se convertem, mas ficam amargando o que perderam lá atrás no passado.
Falei agora de manhã. São duas situações que acontecem demais com esse tipo de cristão. Ou seja, o cristão que enfraquece, o cristão que cai no esfriamento espiritual. O diabo vem fazer a visitinha e começa com aquelas ilusões do passado e vai levar lá para aquele brilho que viveu, para aqueles momentos áureos de uma falsa prosperidade, porque prosperidade sem Deus é verdadeira, irmãos? Como é verdadeira? De que adianta o sujeito ter dinheiro à vontade, ter poder aquisitivo para tudo que ele quer nessa vida, e o nome dele não está no céu? Ele está em trevas 100% espírito, alma e corpo. Ele não tem Jesus, não tem a luz de Cristo. Por que o cristão não desperta, irmãos? Há cristãos que não despertam. São duas situações. Pessoas que se vangloriam do que foram e tiveram antes de conhecer Jesus, e parece que lamentam. Não, porque quando... Certa vez o cidadão falou para mim, quando eu era dono de bar, eu era muito mais próspero do que eu sou agora. Falei assim, a porta está aberta, a escolha é sua. A escolha é sua. Tem que falar. Você não pode ser hipócrita. Senhor, a porta está aberta, a escolha é sua. Ou seja, agora que eu sou evangélico, estou passando aperto. Foi dono de bar. A palavra, tem uma parte na Bíblia que diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro para ver a sua nudez. Ou seja, vai lá, vende a bebida, embriaga o sujeito, no dia do juízo dê contas a Deus. Ah, mas todo mundo faz, um monte de gente faz. Mas você é você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Você vai responder pelas suas ações, eu vou responder pelas minhas. Você vai responder pela sua vida, eu vou responder pela minha. Vamos à realidade. Só que a palavra é para todos. E ela é a mesma. Então veja o que o Espírito Santo veio falar aqui em Eclesiastes, a sabedoria de Deus. Está dizendo por quê? Ou seja, porque há cristãos que vivem remoendo e lamentando o que perderam, que tiveram no tempo de pecado. Ah, porque lá naqueles... Por que aquele tempo foi melhor do que agora? Deus está dizendo, não diga isso. Por quê? Versículo todo. Porque nunca com sabedoria, com sabedoria. Deus está dizendo, olha, com sabedoria você nunca faria uma pergunta dessa. Com sabedoria você nunca faria uma pergunta dessa. Irmãos, de coração, impressionante como algumas pessoas, por essa palavra, como há pessoas que se convertem e não dão valor nenhum ao conhecimento da verdade, a terem tido seus olhos espirituais abertos, o véu saiu do seu coração. Toda pessoa nasce no pecado de Adão. Toda pessoa nasce espiritualmente cega. Saulo era um judeu que não admitia nenhuma outra doutrina, ensinamento nenhum, porque para ele tudo era falso, o que era verdadeiro era só o judaísmo. O que Deus fez? Jesus se mostrou a Saulo. Ele estava perseguindo os cristãos. Jesus entrou no caminho dele. Ele estava montado a cavalo, ele está indo a caminho para prender, mandar prender cristãos. De repente ele vê uma luz brilhante, uma luz tão forte, que ele cai por causa daquela luz. E ele escuta a voz de Jesus Cristo que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí logo ele pergunta, quem és, Senhor? Aí Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, você não tem noção do que você está fazendo e a quem você está perseguindo. Aí Jesus dá orientação para ele, vai para a rua chamada direita. Aí lá vai ele para a rua direita, não podia ir para outra rua, tinha que ir para a rua direita. Tem que ir para o caminho certo. E lá vai ele. E Deus chama um cidadão simples, pacato, chamado Ananias, que está orando. E Deus manda que vá lá e faça uma imposição de mãos em Saulo. E diz a palavra, você lê em casa, com calma, em Atos 9, você vai ler isso, Atos capítulo 9. A Bíblia diz que caíram dos olhos dele como que umas escamas. Por que caíram aquelas escamas? Pois é, ele achava que enxergava muito bem. Tem gente, irmãos, que quando está no mundo, que vence
principalmente quando a pessoa consegue, ela galga alguns degraus do status social, consegue fama, consegue dinheiro, se sente. Se ela se convertendo não mantiver o mesmo nível em tudo, algumas se revoltam. Mas de repente o dinheiro que ela ganhou foi no pecado. De repente foi com sujeira, foi com falcatrua. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu, diz a Bíblia que ele era pequeno em estatura, ele ouviu falar que Jesus ia passar em Jericó. Jericó era uma cidade rica, uma cidade planejada, que nem deveria ter sido reconstruída. Quando ele ouviu, Zaqueu ouviu falar, Zaqueu era chefe, olha só, ele era chefe dos coletores de impostos. Ele seria hoje o ministro da fazenda, tranquilamente. Quando Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passando, que ele procurou saber quem é esse Jesus. Estou ouvindo falar que ele ensina coisas maravilhosas, coisas que nós nunca ouvimos nesta vida. Eu estou ouvindo falar que esse homem tem o poder de curar os doentes, que ele fala do céu da forma mais esplêndida. Eu quero conhecer esse homem. Eu quero conhecer quem é esse Jesus. Ele sobe numa árvore, porque ele é baixinho, e Jesus está cercado pelos discípulos, uma imensa multidão. E lá está Zaqueu, lá em cima daquela árvore. Você pode imaginar um homem que seria equivalente hoje, seria hoje o ministro da fazenda, está lá agarradinho numa árvore. Eu quero conhecer esse Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. Irmãos, quem ouve falar de Jesus e abre o seu coração, recebe o céu, meu irmão. Não tem nada a ver com as coisas desse mundo, meu irmão. O mundo depende de Jesus. E aí ele fica olhando e contemplando. E aí Jesus olha para cima. Olha que coisa interessante, né? Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Caramba! Zaqueu leva Jesus na casa dele. Quando Jesus entra na casa dele, o Zaqueu na mesma hora, Senhor, a consciência já está queimando, né? E aí, Senhor, olha, se eu tenho defraudado alguém, se eu andei roubando, certamente eu fiz. Então, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais, quadruplicado, melhor dizendo. Ou seja, Jesus olhou para ele e disse, hoje veio salvação nesta casa. Uma casa inteira recebeu salvação, porque Zaqueu se consertou diante de Deus. Às vezes o chefe da família não se conserta, irmãos. É aquele cristão que está dentro da igreja, mas o coração está lá no tempo que ele tinha 2, 3 garotas. Ele está com a esposa e pensa na ex-namorada mais linda que ele teve. E aí inconscientemente ele pergunta, poxa, não foi aquele tempo melhor do que agora? Santidade, santidade, santidade. Há pessoas que enjoam da santidade. Há pessoas que se perdem, irmãos, estando dentro da igreja. Há pessoas que podem ir para a melhor igreja da face da terra. Se ela não abriu 100% o coração para Jesus, se ela não despertou a consciência, nós não servimos a Jesus só com o coração. Nós servimos com o coração inteiro, nós servimos com a nossa mente, o nosso cérebro. O Espírito Santo, usando Paulo, diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, ou seja, com a razão. Você olha a natureza e diz, Deus existe. E você diz, esse Deus enviou seu Filho ao mundo. E esse Filho é o Senhor da minha vida. E Ele fala na Bíblia Sagrada, pois eu vou seguir a Bíblia. E aí a Bíblia te mostra o que você deve e o que você não deve. O que é bom e o que não é bom. Mas há cristãos que não acordam, irmãos. Há pessoas que estão dentro das igrejas, que já aceitaram Jesus, desceram as águas do batismo, mas volta e meia estão lá com saudade de algum brilho que tiveram no passado. Vigia, meu irmão. Há pessoas, não só homens, mulheres também. Eu contei agora pela manhã o caso, de vez em quando eu conto, não está mais conosco há muito tempo, até porque já se passaram mais de 20 anos. E essa senhora já era de Jesus, foi convidada por uma amiga, por simplesmente mulher. E no meio da pregação, ela aos prantos, queria falar, e queria confessar, a senhora não se expõe, e queria confessar.
E ela disse que nunca esqueceu o ex-noivo, quando ela estava com o marido, até nos momentos de maior intimidade, era o ex-noivo que ela tinha dentro dela. E ela guardava todas as cartas dele num lugar secreto. Viveu em pecado a vida toda. Por quê? Porque não sepultou o passado. Porque não quis viver o presente, porque não olhou para frente para ter um futuro diferente do que teve. Passou, meu irmão. Se os momentos que você viveu foram maravilhosos, foram na carne. Você não tinha Jesus, você não estava salvo, seu nome não estava no céu, o Espírito de Deus não estava na tua vida. Pergunto eu, de que adianta tudo isso, se essas coisas são apenas da terra e vão ficar todas aqui? Se o passado foi triste, são esses dois pontos, irmãos. Porque há pessoas que tiveram um passado tão triste, tão doloroso, tão sofrido, que guardam os seus sofrimentos de passado como verdadeiras relíquias. Só pensam nisso, só lembram disso, só falam disso. Resumindo, não vivem o presente, plantam pessimamente para o futuro, depois só vivem sofrendo. Porque toda pessoa que tem o coração amargurado, irmãos, literalmente ela cai em sofrimentos. Por quê? Porque ela não agrada a Deus, ela não sente o Espírito de Deus. Ainda que tenha um bom entendimento, não tem autoridade espiritual. Quem vive no passado não está no presente, está preso lá. Sai de lá, vem para o seu dia. Já se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, continua lá. Naquele momento, amargurando aquelas perdas. São dois pontos. Uns amargam as perdas e os sofrimentos, outros ficam angustiados, porque o passado parecia glorioso, e agora parece que não é tão glorioso, esquecendo que os maiores valores são espirituais. De que adianta ser rico e não ter salvação eterna? De que adianta ter muito dinheiro e não ter Jesus, não ter paz de espírito, não ter o nome no livro da vida, candidatos ao inferno eternamente? Eu me impressiono como as pessoas, às vezes, irmãos, como muita gente despreza esse novo tempo, que é o tempo com Jesus. Toda pessoa deveria, irmãos, glorificar a Deus e viver cada dia com grande alegria, tão somente por uma coisa, um fator o mais forte da história da humanidade: Jesus morreu por mim. Diga: Jesus morreu por mim. Diga: Jesus morreu por mim. Meu irmão, desperta, irmãos. Quantas pessoas trocam Jesus por qualquer coisa? Há pessoas que, se receberem uma pequena oferta de algo a mais, logo deixam Jesus. O diabo sabe, irmãos. Você vê que ele tentou com Jesus 40 dias no deserto 3 vezes. E uma das tentações, leva Jesus lá no alto da montanha e manda Jesus contemplar. Olha o abuso. Contempla a cidade. Olha que brilho. Olha que poder. Olha que alegrias. Olha que prazeres. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Te dou tudo. O diabo faz isso. E triste é quando o cristão, irmãos, então se prende ao que ele teve no passado ou ao que ele foi, e ele não desperta para ver quem ele é agora e o que ele tem. Pessoa mais rica do planeta, meu irmão, sem Jesus, não tem o nome no céu, no livro da vida, não tem o Espírito de Deus, não tem luz. Irmão, Jesus, o apóstolo Paulo diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.